A gente vai resolver hoje o exercício 4.150 da nona edição do FOCS. Ele fala que a área entra num compressor na condição padrão com uma determinada velocidade e sai com pressão, temperatura e velocidade dadas. Ele me deu vazão também e fala que a água de resfriamento que circula na carcaça do compressor remove 18 kJ por quilograma de ar. Pede para determinar a potência requerida do compressor. Quando a gente fala em potência de um equipamento, a gente está falando da equação de conservação da energia. A gente pode trabalhar a equação da energia no formato apresentado no capítulo 4 ou no formato apresentado no capítulo 6, que é uma simplificação dessa do capítulo 4 para algumas condições. E a forma que ela fica é a equação de Bernoulli. Tá? Como a equação de Bernoulli é sempre mais fácil de ser resolvida, é melhor se a gente puder trabalhar com ela. Então, a gente tem que ver as hipóteses que foram feitas para a obtenção da equação de Bernoulli e ver se elas podem ser aplicadas. Bom, a principal hipótese que a gente tem é que não pode haver trocas de calor. E nesse caso aqui, ele está falando que tem uma quantidade de calor que está sendo removida. Então, a gente não poderia trabalhar com a equação de Bernoulli. Então, a gente fica com a equação na forma do capítulo 4 mesmo. Tá? Se vocês voltarem lá na aula, né, teórica, vocês vão ver que a equação de Bernoulli, a equação de conservação da energia, ela pode ser escrita tanto em função da energia interna como em função da entalpia. Para nós é melhor se a gente escrever em função da entalpia. Então, ela vai ter essa forma aqui. Ó. Deixa eu escrever, depois eu explico. Então, primeiro termo, taxa de calor. Segundo termo, potência de eixo. Outras formas de trabalho que a gente vai desprezar, porque não tem forças eletromagnéticas atuando. Esse integral no volume de controle, que representa a taxa de variação da energia no volume de controle. Como as condições são todas fixas, a gente assume regime permanente, então esse termo desaparece. E esse último termo aqui, o fluxo líquido de energia, mais ou menos, né, que já entra um termo aí da taxa do trabalho, é a integral de Rovê escalar dA. Bom, o que ele está me pedindo? A potência de eixo, tá? Então, eu preciso determinar o Q ponto e a integral na superfície de controle. O que é Q ponto? É taxa de trabalho, que tem que ser dada em watt. Tá? O que ele me deu? Um Qzinho, que é 18 kJ por quilograma. Tá? Então, não está na mesma unidade que a gente precisa. Como é que a gente acha um em função do outro? Se a gente multiplicar pela vazão máxima, a gente consegue. Tá? Então, 1 kg por segundo vezes 18 kJ por quilograma. Então, eu corto aqui o quilograma com o quilograma, dá 18 kJ por segundo, que é quilowatt. A gente tem que observar a questão de sinal. Ele fala que tem uma água de resfriamento que remove calor do compressor. Tá? Então, o calor perdido pelo volume de controle é negativo. Então, o Qzinho fica com menos aqui. E aí vai dar 18 kW, tá negativo. Então, eu posso jogar aqui no Q ponto o valor, W ponto S é a potência que a gente quer, então eu tenho que trabalhar essa equação. Eu tenho no compressor uma entrada e uma saída, tá? Então, essa integral na superfície de controle, ela pode ser dada como a soma de duas integrais. Uma integral para a seção 1, outra integral para a seção 2. Então, a equação ficaria assim, ó, Q ponto menos W ponto S é igual. A gente pode assumir que as propriedades em cada seção são uniformes. Então, aqui na seção eu vou ter uma pressão, uma temperatura, todas fixas. Está variando de 1 para 2, mas na seção 1 elas são constantes. Então, como essa integral aqui vai ser integral na seção 1 de todos os termos, mais GZ, né? Rovê escalar dA, mais integral na seção 2 dos mesmos termos. Tá? Então, se eu assumo que essas propriedades aqui, ó, elas são constantes para cada seção, esses termos podem sair da integral. O que fica aqui? A integral de Rovê escalar dA, que é a vazão. Que então assume valores negativos para a entrada e positivos para a saída. Tá? E, além disso, a gente sabe que a vazão máxima de entrada é igual à vazão máxima de saída, que é constante. Então, seria isso daí. Então, eu vou ter Q ponto menos W ponto S é igual a M ponto, que multiplica
da saída positiva e da entrada negativa. Então, H2 menos H1 mais V2, aqui é V2, né? Menos V1 ao quadrado sobre 2 mais G Z2 menos Z1. Bom, ele não fala nada de variação de altura, então a gente pode expressar a variação de energia potencial, tá? As velocidades, ele me deu velocidade de saída, mas ele fala que na entrada o ar está na condição padrão. O que é condição padrão? Bom, é o ar parado, então P1 é igual a zero, e a condição padrão é P1 é igual à pressão atmosférica ao nível do mar, 101.325 pascal, e a temperatura 15 graus Celsius, que, se a gente for trabalhar em Kelvin, 288,15. E na saída ele me fala que V2 é igual a 75 metros por segundo, P2 é 200 kPa e T2 é igual a 345 Kelvin. Eu preciso trabalhar as entalpias, tá? Mas como o ar é um gás ideal, a gente pode assumir que H2 menos H1 é igual a Cp, calor específico a pressão constante, T2 menos T1. E se a gente for na tabela A6 do livro, a gente vai ver que o Cp é 1004 joules por quilograma Kelvin. Então, a gente já tem todos os dados. Então, que ponto? Peraí, ficou errado aqui. Então, que ponto? Ele era aqui em cima, né, menos 18 kW. Então, a gente precisa trabalhar no sistema internacional, menos 18.000. Menos W.S é igual a m.1 kg por segundo. O ΔH é Cp ΔT, então Cp 1004. As temperaturas já estão as duas em Kelvin. E as velocidades eu tenho, tá? Que é 125. Aliás, eu confundi aqui, ó. Ele falou das condições padrão, mas ele tinha me dado as velocidades. A velocidade de entrada, que é 75 metros por segundo, e a velocidade de saída, 125 metros por segundo. Então, 125 menos 75 ao quadrado sobre 2. Então, acho um W.S que dá menos 80.077 watt, tá? Então, potência menos 80 kW. Vocês podem ver que o valor numérico, né, é negativo, como a gente poderia esperar, porque o compressor, o que ele está fazendo? Ele está fornecendo energia, né, um trabalho para o ar que está lá dentro. Então, o trabalho realizado sobre o volume de controle, negativo.